povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bem-vindos e bem-vindas, estudantes do 8º ano, para mais uma aula de língua portuguesa. Tá? Comigo, professora Carla Soatman. Estou aqui com vocês para continuar refletindo sobre a nossa língua, sobre a nossa gramática, sobre os nossos textos e principalmente sobre nossa cultura. Não é mesmo? Como vocês sabem, essa aula só chega até você porque tem uma equipe dedicada e preparada por trás das câmeras, na frente e por trás também. Eu estou aqui com a Helena, a nossa intérprete de Libras, tornando a aula acessível. E a gente viu nessa última semana, nas nossas aulas, que a gente está falando bastante sobre acessibilidade, sobre direitos da pessoa com deficiência, de inclusão social. Tudo isso está sendo debate nas nossas aulas. E é aqui, na aula de língua portuguesa, que além de refletir, a gente vai pensar no que é debate, não é? A gente viu debate na aula de ciências, na aula de história, na aula de geografia, mas é na aula de português que a gente vai compreender que o gênero textual muito tem de responsabilidade para essas discussões. Então, não estou sozinha, estou com o Jonas, nosso produtor, estou com o Cleiton e estou com ele, que acabou de chegar aqui, não é isso, Deivinho? Top! Cleiton, tudo certo, Cleiton? Tudo certo, né? E estou com ela, professora Cláudia, nossa colega, minha parceira, que sempre está aqui contribuindo para as nossas aulas. E hoje não seria diferente. Olá, Cláudia. Olá, professora Carla, tudo bem, né? Espero que todos os alunos já estejam aí a postos. Estou aqui já esperando qualquer perguntinha, certo? E que vocês possam interagir conosco, que a nossa aula hoje está maravilhosa. Pois é. Estamos aí encerrando, não é mesmo, o mês de agosto. E encerrando, a gente está quase lá, né? Está quase chegando. Dizem que agosto é um mês muito longo. Mas que bom que a gente já está aí caminhando para o próximo mês. E a gente vai finalizar refletindo, falando de conscientização. O tema da nossa aula é argumentação, conscientização, entrevista, debate regrado. Por que eu trouxe a entrevista? Porque na aula passada eu trouxe para vocês um pouquinho do resumo do que era entrevista, que foi um gênero textual iniciado por professora Adriana. Lembram? Que é um gênero também da oralidade, é um gênero que tem uma função muito importante, um gênero que circula em várias esferas da comunicação. Então, a gente tem entrevista para emprego, a gente tem entrevista política. E é muito importante falar de entrevista política, por quê? Porque a gente está vivendo nesse tempo, né, de política, e esses gêneros sempre estão aparecendo para a gente. E além de ser cidadão, né, ser cidadã e refletir criticamente sobre o que nos dizem através da entrevista e através do debate, a gente precisa ter consciência do gênero textual, tá? Para que a gente não seja, digamos assim, levado a uma falsa interpretação, não é? Uma entrevista não seria, por exemplo, como um gênero textual de tipo narrativo, onde você só ouve um conto, onde você só ouve uma narração. Não, é um gênero também argumentativo, então você precisa argumentar. E a gente vai pensar sobre debate regrado também, porque é um outro gênero que está aparecendo bastante no nosso meio atual, tá bom? Mas deixa eu te lembrar, antes de a gente falar, que agosto é o mês de conscientização, né, professora Cláudia? É isso, professora. Tem um monte de fitinha aí, né, um monte de cor, não é verdade? Várias cores aí, a gente tem o azul, tem o amarelo, tem o laranja, lilás, é isso? Lilás e o primeiro é o dourado. Ah, é dourado, né? É, porque Estou vendo aqui o amarelo, mas é o dourado, não é verdade? Quem fala da importância, é verdade. E temos um mês de conscientização para falar para vocês. Mas antes deixa eu lembrar, não é? Que as nossas aulas ficam disponíveis no YouTube, não é isso? E também a partir do aplicativo.
Vamos lembrá-los do aplicativo. Vai que, eu queria participar da aula, mas não tem o aplicativo. Blá, blá, blá. Não vai ter essa desculpa não, tá? Se você não tiver o aplicativo, é só você apontar, meu bem, a tela do seu celular, a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer na sua tela em 3, 2, 1. Olha só que mágica, não é mesmo? Mágica essa só é possível porque é Cleiton, não é verdade, Cleiton? Tá tudo certo. Você aponta a câmera do seu celular, baixa o aplicativo, né? Através do QR Code e conversa aí com a gente. Com a professora Cláudia está ali atenta a qualquer dúvida, a qualquer comentário. Tudo bem? Agora bora falar de agosto, de conscientização. Vamos debater, tá? E aí vocês prestem bastante atenção, porque o que é debater, professora? Conversar, argumentar. Vamos lá. Professora, que mês, hein? O mês de agosto ele veio recheado, né, de campanhas de conscientização. Todo mês tem uma campanha de conscientização. E agosto, como você disse, é um mês longo, mas também um mês recheado de campanhas de conscientização. Na primeira semana já vem o agosto dourado, a cor. Imagine aí por que dourado. Então, a campanha de incentivo, gente, à amamentação. Como é importante o primeiro contato do bebê com o leite materno, aquele leite que já vem prontinho, você não precisa fazer, e ele já é rico para a defesa do bebê. Então, ele já vem cheio de várias proteínas que vão livrar o bebê de inúmeras doenças, dar mais resistência ao bebê. Então, agosto ele já vem com essa campanha de conscientização. Então, para que todas as mães percebam a importância do leite materno. E no momento da gestação, ela já vá preparando-se para amamentar o seu bebê, que é um momento único, aquele momento olho no olho, é muito importante para o bebê, para seu desenvolvimento. E através de várias pesquisas já prova-se que o bebê que ele é bastante alimentado, ele vai bem na escola, ele já vai bem para realizar as suas atividades todas, aquele que já vai adquirir uma resistência, uma imunidade melhor, e às vezes ele vem com alguma doença, algum probleminha que vai acontecer com o aleitamento materno, ele já vai adquirir uma maior resistência, professora. Pois é. E é um momento instantâneo assim que nasce, não é verdade? Tanto é que a gente chama daquele momento de ouro, né? De ouro, porque é o colostro, realmente, é aquele primeiro momento que aquele leite vai realmente ajudar aquele bebê em toda a sua vida e a importância dele. Então, é importante que todas as mães, e eu digo sempre, professora, que o parceiro, a família, realmente, quando é uma gravidez planejada, realmente, a casa toda, ela já está em volta para realizar, esperar aquele ser e acompanhar aquela mãe no pré-natal, dando carinho, dando apoio, porque ela realmente precisa, com todas as mudanças que acontecem nessa fase, né, professora? Exatamente. E é também importante falar sobre isso, porque a professora falar de amamentação, né, importante, a cor, lembram que a gente falou sobre a importância das campanhas educativas, dos anúncios publicitários, que nem sempre eles estão ali para vender um produto, eles estão ali para vender um posicionamento, uma ideia. Então, é importante a gente falar disso, ainda que pareça uma coisa tão simples, não é uma coisa tão comum, porque a gente sabe que dentro da sociedade a gente ainda enfrenta muito preconceito, não é? A questão de pode amamentar aqui, não pode amamentar aqui, a gente ainda tem que lutar para ter o direito de amamentar. Então, é uma questão social. Percebam que a gente está trazendo aqui questões sociais. Mas o mesmo parou por aí não foi? É verdade. A gente tem aí a saúde do homem, que a cor azul. E existem outros problemas com o homem, mas agosto ele traz Dia dos Pais, né? Então, Dia dos Pais, segundo domingo de agosto. Então, vem a saúde do homem. Então, o homem, ele também sofre por ele não ter aquela facilidade de ir ao médico. Então, às vezes, as doenças acometem e poderiam ser evitadas se o homem fizesse a prevenção. Então, a campanha é também de conscientizar o homem que ele precisa também fazer aquele acompanhamento para ter também uma velhice saudável.
A mulher ela já tem aquele hábito de se cuidar, de ir ao médico, apesar de muitas não cultural, gostarem. É né? cultura, justamente. Então é importante que a esposa, que a filha, o filho, também crie aí esse hábito de levar, não é? O pai, que exige mais resistência aí ao médico. Então é importante que ele também seja acompanhado, que ele seja alertado de várias doenças que ele poderia evitar se ele Isso. tivesse feito a prevenção. E a gente está falando, tá, de uma saúde, a professora Cláudia falou da importância de ir ao médico, de se cuidar, mas a gente também pensa a saúde do homem, a saúde mental, muitas vezes, Muito importante. muito importante, porque, mais uma vez, percebam que os assuntos tratados em algum mês de conscientização, né, eles sempre têm uma problemática por trás para se pensar. E aí, quando a gente traz a saúde do homem, a gente vê realmente aquela noção de que homem não chora, aquela questão de que homem é forte o tempo todo, que é, né, ser homem com H maiúsculo, como o pessoal fala, é aquele que não vai ao médico, que não chora, que não tem problema. E não, minha gente, a gente precisa desfazer, né? Desmistificar, não é? Desmistificar essa ideia que ainda é tão tradicional na nossa sociedade que já evoluiu, tá? Então, a gente traz isso, a questão de saúde também, a física, mas a saúde mental. Não é verdade, professora? E eu estava com o professor Helena, a gente falando da ginástica cerebral. Então, é tão importante também que o homem comece a ler também, né? A questão de... Porque essa ginástica cerebral que nós fazemos diariamente vai evitar mal de Parkinson, vai evitar Alzheimer, que atinge homens e atinge mulheres também, né? Então, é importante que a gente tenha tanto a questão física como a questão mental. É muito Exatamente. importante. E o E a homem gente também é traz a acometido. questão disso também para parte das políticas públicas, né? Públicas. Porque a gente sabe que atinge de fato o homem quando o homem não tem um alimento para levar para casa. A gente sabe que atinge o homem quando o homem não tem um trabalho, não é, para sustentar a sua família. E é muito difícil para o homem reconhecer, porque aí tem toda uma carga cultural atrás dessa postura de homem. Então a gente tem que discutir, debater, pensar em soluções e conscientizar de que realmente a gente precisa se cuidar, né? Todos precisamos. E tem outro, de prevenção e combate à violência contra a mulher. Outro lacinho, outra cor, né? O agosto lilás. Que em maio também vemos também essa questão, né? Questão de exploração sexual com crianças e adolescentes. E também vemos aí o combate à violência contra a mulher. Então, esse tema realmente é um tema que nós vemos, se você assistir jornal, o feminicídio ele está crescendo muito. Então, é importante que a mulher que sofre violência, ela procure alguém, ela fale, ela procure Disque 180, ou se que não quiser denunciar logo, vá na Secretaria da Mulher, vá tentar resolver o seu problema, não fique calado até chegar no caso que você morre por conta de não ter falado, não ter dito, não ter se afastado, não ter conseguido se afastar, na verdade, não é, professora? Exatamente. E aquela história de que briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, é mentira, é balela. A gente interfere sim, porque a gente está falando aí da prevenção e combate à violência. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante que a mulher que sofre tenha apoio, não é? Consiga falar, consiga denunciar, mas você que está aí dentro de uma escola está tendo o privilégio, porque eu digo que é privilégio a gente poder hoje ter acesso a todas as informações. As informações chegam para a gente o tempo todo e a gente precisa acolher essas informações para mudar. Mas o que eu estou querendo dizer é que você também é responsável por isso, tá? Essa história de, eu estou vendo uma mulher ser agredida, eu estou sabendo que tem uma agressão ali, tem um indício de agressão e não faz nada, você também está contribuindo para essa violência, né? Mas professora, o que é que eu posso fazer? Muitas vezes eu sei que você aí do 8º ano, né? Ainda aí é menor idade, né? Mas você pode conscientizar os adultos da sua casa. Você pode conversar com os adultos. Você pode conscientizar a sua mãe, conscientizar seu pai de que é preciso mudar. Um exemplo, a gente mora em condomínio muitas vezes.
E a gente tem aquela acústica não muito não igual a uma casa, né, professora, quando a gente mora em condomínio. Se a gente escuta algo, se a gente escuta que está tendo uma ação violenta do homem ali com a mulher, e quanto vizinho a gente se cala, a gente está sendo totalmente responsável. E se acontecer algo, a gente vai se omitiu, não é verdade? Então é muito importante que você traga para si essa responsabilidade de denúncia, de combater a violência contra a mulher. Ô, professora, vou alertar um pouquinho que às vezes nós pensamos que a violência normalmente é a física. Então, existe a violência verbal, a psicológica, a financeira, não é? Então, são vários tipos de violência que acontecem naquele momento. Então, é bom que a mulher ela esteja alerta. Às vezes ela acha que não é violência, mas na verdade por trás existe a violência. Exatamente. E aí a gente liga, né? Liga 180, 180 ou 190 a polícia Isso, imediatamente. A gente tem que buscar ajuda, tá? Buscar ajuda. E de prevenção da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, não é? A semana da pessoa com deficiência. Estamos na semana, né, professora? Finalizando, não é? E essa aí semana, ela foi, é um projeto de lei sancionada, né, em 2017, né, a lei 13.585, pelo presidente da época, porque foi um alerta realmente de conscientizar a população dessa inclusão, né, de uma forma geral, de perceber as potencialidades dessas pessoas que têm a deficiência intelectual ou múltipla. E a questão aqui, a gente vê que o Brasil, 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, professora. E nessa campanha de conscientização, eles buscam também que a gente vê que cada 4 crianças que nascem, 3, elas são deficientes. E dessas crianças que nascem, eles percebem que de 4 que nascem, 3 são deficientes, eles poderiam reverter o quadro se eles tivessem a prevenção no momento do nascimento, no momento da fecundação. A gente poderia ter evitado que essas crianças tivessem alguma deficiência. A gente teria evitado ter esse índice de 24% da população com deficiência, não é? E a gente tem que procurar ações que realmente a gente possa fazer a inclusão social. Exatamente. Perceba as potencialidades dessas pessoas, não é? Então, realmente é uma campanha muito grande, muito intensa em vários setores. É de combate, né? Para a gente realmente incluir, mas é também uma reflexão do que a gente pode fazer de prevenção. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente que a criança ela precisa ser cuidada desde o ventre materno. Não é? E que quando a mulher está grávida, ela tem prioridade em sistema único da, né? É verdade, saúde, sistema único de saúde. Tem tudo. Então, gente, é lei, tá na lei e a gente precisa exigir nossos direitos. Não é verdade? E o combate ao preconceito e discriminação, não é? Também a gente tem que aceitar, né, incluir e acabar com essa discriminação com essas pessoas aí. Pois é, incluir mesmo. E incluir não é tratar a pessoa com deficiência num lugar especial, não. Esse lugar assim, vamos tratar uma criança que tem aí uma pessoa com deficiência, uma criança com deficiência, eu vou colocar numa sala com outras pessoas com deficiência. Isso não é inclusão, não, tá? Isso não é inclusão, não. A gente precisa pensar realmente do que é inclusão, do que está na lei, certo? Então, a gente tem aí agosto como um mês de conscientização, um mês rico, de fato, para a gente pensar. E o que foi que a professora Cláudia fez aqui? Muito obrigada, professora Cláudia. Desde agora, já agradecendo, vou agradecer daqui a pouco novamente, mas ela trouxe argumentos, ela trouxe dados, estatística, né? A gente falou aqui de alguns casos, trouxe algumas informações como o telefone para onde a gente ligar para denunciar, certo? Então, essas informações que são trazidas aí num debate é o que faz o ato de debater. Porque a gente viu que debater é discutir apresentando argumentos, contestar, polemizar, debater uma questão. Então, quando a gente traz aqui temas polêmicos, né? Temas que a gente precisa sim contestar, é um debate. E você precisa treinar, você precisa falar e você precisa exercitar esse debate.
tá bom? Porque a função social do debate é criar aí em você a sua opinião, é criar um cidadão crítico, reflexivo, capaz de atuar e mudar o seu próprio mundo e o mundo do outro, tá? Então, debater é isso. E como vocês perceberam, o debate, ele é um gênero aí textual essencialmente argumentativo. O tempo todo a professora Cláudia e eu estávamos aqui argumentando com você, fazendo você ter consciência do seu papel na sociedade. Então, é um gênero textual essencialmente argumentativo. A gente pensando agora num debate formal, num debate regrado, teríamos aqui, então, que ter, eu e a professora Cláudia estamos do mesmo lado, né? Estamos aí compartilhando da mesma opinião. Mas num debate, para ele ser ainda mais rico, para ele ser ainda mais argumentativo, quando tem um outro grupo com outra opinião, aí sim o gênero debate formal, regrado, né? O debate regrado, ele traz contribuições. E é esse debate que a gente vê aí quando na televisão, em campanha política, por exemplo, não é? Em época de política. Por quê? Cada um tem uma opinião ali, cada um precisa defender seu ponto de vista, cada um precisa vender o seu peixe, não é? E aí é o gênero textual, o debate regrado, que possibilita isso. E vocês estão vendo aqui na imagem, eu coloquei só para a gente pensar, 2 grupos, um azul, um vermelho, representando aí ideias opostas, né? Pensando que cada grupo aí tem uma tese a defender, tem uma argumentação lógica a apresentar, tá bom? E enquanto você é quem nesse ambiente aqui? Você faz parte do auditório, tá? Então, se você faz parte do auditório, você tem a função de refletir sobre o que está sendo dito. Por quê? Se não te convenceu, se houve incoerência, se você analisou que o debate ele não foi muito bem, é você que vai dizer se o debate funcionou ou não, né? Então, é muito importante também pensar na sua importância enquanto auditório. A gente vê também que a gente tem, geralmente, o mediador, né? Que é aquela pessoa que está responsável por dizer quais são as regras, porque, como o próprio nome diz, o debate regrado tem regras, não é? Há turnos de fala a se respeitar. Então, o mediador vai dizer o tempo de cada um, vai dizer a réplica, né? A tréplica, enfim, todo mundo vai ter a sua vez de argumentar e de apresentar um raciocínio lógico para o problema. Muitas vezes a gente vê, né, os debatedores que saem um pouquinho, né, perdem a cabeça. Esse perder a cabeça sai do gênero debate, tá? Então, quando a gente tem essa briga, falar em voz alta, sair do tom do debate, a gente sai do gênero textual. Então, é importante que a gente pense sempre na formalidade do gênero. E por que eu digo isso? Porque em algum momento você pode perceber uma questão que diz uma situação hipotética aí e dizer que um certo debatedor que estava ali apresentando seus argumentos xingou o outro. Isso faz parte do gênero? Não, isso não faz parte do gênero. Isso não está previsto na nossa língua enquanto gênero, enquanto prática social, tá certo? Então é isso. Debater sempre mais, debater assuntos polêmicos, porque a gente precisa exercer a nossa cidadania. E como é que a gente exerce a nossa cidadania? Sendo aí um ser reflexivo, crítico, capaz de agir sobre o mundo, tá certo? Professora Cláudia, muito obrigada mais uma vez por esse debate tão rico. Não foi mesmo, pessoal? Tenho certeza que os estudantes participaram bastante desse debate e gostaram. Eu acho que eles estão bastante atentos, viu, professora? Então, gente, obrigada pela participação de vocês, obrigada, professora Carla, pelo convite. Espero que vocês realmente continuem debatendo, procurando ler, adquirir mais conhecimento. Tchau, tchau, pessoal. Exatamente. E aí eu termino com uma citação que diz assim, ó: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Então,
Palavra é para todo mundo. Palavra não é privilégio de poucos. Então a gente precisa tomar a palavra para si. Fico por aqui. Até a próxima aula. Obrigada, Helena. Obrigada, Jonas. Cleiton, como sempre, arrasando. E vamos nessa. Tchau, tchau.